Olá pessoal, voltei para mais um vídeo dando a sequência aqui dos nossos melhores do ano, né? E vocês já devem ter visto o vídeo com os 10 melhores livros de ficção. E agora, na mesma ocasião em que acabei de gravar os de ficção, os 10 de ficção, vou mostrar 5 de não ficção. Esse ano de 2020 eu voltei a ler muito livro de não ficção, biografias, livros reportagem, de temas muito interessantes e que nós vamos discutir todos eles aqui. Vou mostrar para vocês cada um deles em ordem também, do quinto ao primeiro colocado. Por muita influência do meu pai, eu fui um leitor de muita não ficção, de muita biografia quando eu era adolescente. Então eu, em 2020, acabei voltando a ler muitos livros de ficção e resolvi separar os rankings. Pela primeira vez nós temos aqui no canal o ranking de 10 livros de ficção e um ranking menorzinho de 5 livros. Na realidade, vou também deixar outras indicações, outras menções aqui de livros, como eu fiz lá. Também aqui é uma diversão a gente fazer esses rankings e, obviamente, é sempre bom citar um ou outro livro que não entrou aqui na nossa lista. E já vou pedindo a você para se inscrever no canal, conheça nosso conteúdo, se inscreva, deixe um like nesse vídeo, comente aí os seus livros preferidos. E se você for um entusiasta do nosso trabalho, por apenas R$ 7,99 por mês, você pode contribuir com o Clube Mais Seleção e receber uma série de benefícios. Tem os links aqui embaixo para você acompanhar e saber de todos os benefícios. Em 2021 estamos preparando benefícios para os membros, os atuais membros, e também para novos membros que vão chegar. A gente vai fazer um trabalho até mais próximo entre o pessoal da nossa comunidade. Então é uma boa oportunidade, se você gosta do nosso trabalho aqui no Seleção Literária, participar e apoiar o nosso trabalho. Mas vamos lá, começar com a nossa quinta colocação, o Encarceramento em Massa, da escritora Juliana Borges. Ele faz parte de uma coleção, ótima coleção, não tenho ele físico, eu li no Kindle. Eu li para a ocasião de uma leitura complementar do projeto que eu fiz, eu e a minha amiga Natasha Heinemann, que é um pouco mais antiga aqui no canal. Em 2019, sabe que eu fiz ao longo de todo o ano um projeto de leitura do Dicionário da Escravidão e Liberdade, que é uma reunião de artigos organizados pela Lívia Schwartz e o Flávio Gomes, professores de História. E aí, por indicação da própria Natasha, a gente fez uma leitura complementar. Acabei não fazendo vídeo aqui, mas a Juliana Borges, ela abrange todas as questões estruturais relacionadas ao encarceramento negro, encarceramento em massa. Como os governos brasileiros, ano a ano, vem aumentando a taxa de pessoas encarceradas, né? Inflando todo o sistema judiciário, trazendo complicações sociais seríssimas, né? Primeiro porque é uma mazela histórica nossa, que a polícia e a justiça, ela encarcera muito mais pessoas negras, e segundo que a quantidade de pessoas encarceradas, ela dá um inchaço no nosso judiciário que entrava totalmente as demandas e a celeridade necessária para um ordenamento social adequado, né? O nosso sistema penitenciário também é muito defasado, ele não ressocializa ninguém, pelo contrário, quem entra dentro desse sistema sai mais propenso a cometer novos crimes. Então a Juliana Borges, numa linguagem até um pouco técnica, acadêmica mesmo, consegue, um texto curto, ele é curtinho, a trazer uma série de informações e referências. Eu acho que esse livro vale também muito por referências e, claro, é um tema dos nossos dias, né? Um tema importante para todos nós. Faça a leitura, conheça, vamos conhecer mais sobre as nossas mazelas mesmo, porque somente conhecendo e debatendo sobre elas é que a gente vai mudar nossa realidade. Então fica a nossa quinta posição. Vou mostrar agora para vocês, rufando os tambores, a quinta posição, este ensaio aqui da grande escritora Margaret Atwood, Payback, a dívida e o lado sombrio da riqueza. Ela traz também um texto aqui muito interessante, muito típico da Atwood, cheio de ironias e sarcasmos. Ela traz esses ensaios, ela tem uma série de ensaios sobre os mais diversos assuntos. E aqui ela fala sobre as nossas dívidas do ponto de vista econômico,
Não que ela vai ensinar aqui a você sair das dívidas, como você sair, a pagar suas contas, nada disso. Ela não vai ser uma consultora financeira, mas ela relaciona as dívidas e o lado humano sobre as dívidas, né? Tanto do ponto de vista econômico, como eu estava falando, e do ponto de vista também moral e religioso. É muito inteligente a forma como ela nos expõe isso e faz um ensaio muito bom, porque também ela relaciona com obras literárias. Então é um prato cheio para quem quer saber mais sobre a relação do ser humano com as dívidas, desde os tempos mais remotos, desde as nossas origens até os dias de hoje, até o uso de um simples cartão de crédito, o uso financeiro moderno dessas dívidas. Recomendo a leitura e fica como a nossa quarta posição. Já tem vídeo dele no canal, então em breve já vai sair, e você estando inscrito, você acompanha assim que sair esse vídeo. E eu já vou aproveitando aqui, minha ida aqui até o fundinho da nossa pilha de livros, para puxar o terceiro lugar da escritora Samantha Power. Ela escreveu a biografia do diplomata Sérgio Vieira de Mello, o homem que queria salvar o mundo. É uma figura importantíssima para a história do Brasil. Ele foi cobiçado, muita gente diz até o atentado que ele sofreu em 2003 em Bagdá, que ficou muito conhecido. Se você for um pouquinho mais velho, vai lembrar um pouco do noticiário envolvendo o Sérgio Vieira de Mello. Ele foi o cara designado para resolver a crise entre os Estados Unidos e o Iraque, ali o representante da ONU para isso, e morreu em expedição, em campo de trabalho, em campo de batalha, num atentado no Iraque. E essa figura, o Sérgio Vieira de Mello, é uma figura importante para os nossos dias de hoje, mais do que nunca, porque ele era um cara funcionário de carreira da ONU, desde o início, desde quando se formou, muito novo, 20 anos, e até morrer. Foi um cara que galgou patamar a patamar, trabalhando no Acnu, trabalhando com refugiados em guerras, esteve em Kosovo, esteve na África, esteve no Timor-Leste, fundou o Timor-Leste. Ele foi um interventor da ONU até a formação da nação Timor-Leste, da independência. Foi uma figura muito importante dentro da ONU e foi designado pela ONU para fazer esse balanceio, essa tentativa de diminuir o poderio militar dos Estados Unidos e tentar tornar o Iraque um estado independente com a queda do governo Hussein. E o interessante dessa biografia, que talvez nem tenha muito apelo assim de grandes leitores, mas é interessante porque é o seguinte: ela fala sobre a nossa crença, né? A gente lê essa biografia e a gente não acredita que declarações negacionistas, declarações contra a vacina, por exemplo, declarações contra a ONU, contra a OMS, elas vão surtir efeito diante de figuras poderosas como o Sérgio Vieira de Mello, que deixou um legado muito grande na ONU, deixou um legado para o nosso país. A gente precisa, de certa forma, apesar de tudo, eu deixei de ser um pouco otimista com essa questão de ser um idealista, mas quando você lê a história dessa figura, que é de fato pouco conhecida aqui no Brasil, a gente começa a entender mais sobre a importância de uma organização como a Organização das Nações Unidas. A gente tem pouco conhecimento sobre isso, né? A gente é muito distante aqui no Brasil sobre o que é que se faz na ONU, né? E eu, acima de tudo, eu acho que além de contar a história, a trajetória brilhante de um funcionário de carreira, conta também um pouquinho sobre a ONU. Teve uma adaptação para o cinema, filme da Netflix com o Wagner Moura. Um filme um pouquinho diferente, baseado nesse livro, produção do Wagner Moura, direção do Wagner Moura. Aliás, direção do Wagner Moura não. O Wagner Moura dirigiu Marighella, tem nada a ver. É o mesmo diretor do documentário que também tem na Netflix sobre o Sérgio Vieira de Mello. Então eu recomendo mais o documentário do que a obra do Wagner Moura. Enfim, assista o que você tiver mais afim. Interessante, fica o nosso terceiro lugar. O nosso segundo lugar fica um outro livro que eu gostei muito também.
e conta sobre o nosso Brasil de hoje, sobre o protestantismo brasileiro, sobre como a Igreja Universal influencia em nossas vidas. Eu estou falando de O Reino, do jornalista Gilberto Nascimento, a história de Edir Macedo e uma radiografia da Igreja Universal. Eu lembro quando eu estava lendo esse livro, em volta de março, na época do isolamento também, muita gente achou, tá lendo a biografia do Edir Macedo, tá passando pano para Edir Macedo. A galera tem uma noção muito enviesada, né, do que é uma biografia séria, né? Tem muita gente que acha que uma biografia é um livro encomendado. Claro, tem muitas biografias de livros encomendados por aí, e que é só para passar pano mesmo, só para elogiar o biografado. Mas existem as biografias independentes, de trabalhos sérios, de jornalistas, de historiadores, de pesquisadores muito sérios e que se preocupam em trazer a linha narrativa diante dos fatos, né? E o Gilberto Nascimento é um cara que estudou muito a Igreja Universal desde sempre, trabalhou nos principais veículos jornalísticos do país, e ele conta a trajetória de Edir Macedo e como nós estamos relacionados, mesmo você nunca tendo pisado na Igreja Universal, mesmo você nem acreditando em Deus, nem na Bíblia, nem em nada, mas de alguma forma, mesmo muito indiretamente, nós estamos sendo impactados pela Igreja Universal, porque a Igreja Universal está cada vez mais com seus tentáculos ligados ao governo Jair Bolsonaro e todas as implicações que isso, claro, vão trazendo para nós. O uso de mídias, de sistemas de comunicação como a TV Record, as centenas de rádio, o embate com a TV Globo, que é considerada a guerra santa da TV brasileira, né? De um lado os protestantes da Igreja Universal, de outro lado os católicos da Rede Globo. Até hoje ainda isso influencia questões políticas mesmo do nosso dia a dia, não só de grade de televisão, não só de relacionadas a igrejas, mas o nosso dia a dia mesmo. É até um pouco assustador a leitura desse livro, de um homem tão poderoso dos nossos tempos como o Edir Macedo. Essa foi a nossa segunda posição e finalmente o nosso primeiro lugar, que é um livro de não ficção, mas alguns dos seus críticos desse que é um dos principais jornalistas do século XX, alguns dos seus críticos diziam que ele fazia as reportagens e ele inventava histórias, ele criava algumas sequências ali nos seus livros, nas suas matérias, que não passavam de invenções da sua cabeça. E é curioso ele ter sido justamente o primeiro lugar da minha lista, porque de fato, seja o que ele criou ou não, o grosso de suas histórias, o grosso de suas reportagens, claro, são de frentes de batalha que ele acompanhou, são de conflitos civis em vários países, na África, na Ásia, na Europa. E eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos do que Richard Kapuscinski e o seu Chá dos Chás, esse que é um grande clássico do jornalismo literário. Eu fiz esse ano um especial, né, jornalismo literário, fiz alguns vídeos, trouxe resenhas de livros desse subgênero, e aqui o Kapuscinski foi uma testemunha ocular dos acontecimentos no final dos anos 70 da Revolução Iraniana, que tirou a dinastia Reza Pahlavi do Irã e entrou a teocracia do Ayatollah Khomeini. E ele esteve lá naquela virada de ano histórica que mudou alguns dos momentos chaves do século XX, aconteceram naquela situação porque impactou toda a cadeia produtiva do petróleo e, consequentemente, toda os países ocidentais sofreram consequências sobre essa revolução iraniana. E nesse ano de 2020 houve um novo conflito, uma nova tensão militar entre Estados Unidos e Iraque. E aí, na ocasião daquele noticiário, eu estava querendo ler alguma coisa sobre esse tema, acabei pegando esse livro, né? Ele era curtinho e assim, é deliciosa a reportagem que o Kapuscinski faz aqui. É muito didático, ele acima de tudo é muito didático. Ele consegue pegar os pequenos detalhes de eventos que geralmente as coberturas estão generalizando, e ele consegue, através desses pequenos detalhes, contar a situação geral. Ou seja, ele não generaliza
o fato jornalístico, ele vai no detalhe para aí sim abrir o leque, e como ele volta, por exemplo, a questão histórica entre xiitas e sunitas, ele explica aqui em cinco páginas coisas que você num vídeo de YouTube cheio de gráficos e detalhes e mapas não lhe explica, e ele aqui em 5 páginas, num texto escrito, trazendo a melhor tradição do jornalismo literário mesmo, do jornalismo clássico, na escrita, ele consegue lhe ensinar tudo sobre todas as tensões entre xiitas, sunitas, Arábia Saudita, Irã, tudo mais que isso impacta no mundo ocidental. Então, pessoal, esses foram os nossos 5 livros de não ficção que eu resolvi trazer separadinho para vocês aqui, até para a gente poder dar uma atenção especial para eles. E claro, eu não posso deixar de fazer uma menção aqui, até anotei outros livros aqui que você também pode acompanhar além deste ranking. São menções aqui que eu faço, menções honrosas, muito honrosas, de livros aqui como Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. É um livro curtinho que fala muito sobre ecossistemas, fala muito sobre a convivência entre o homem e a natureza, muito interessante, eu li também no comecinho do ano. Garotas Mortas, que é uma reportagem da Selva Almada, que ela conta casos de feminicídio que aconteceram na Argentina nos anos 80. Se você está acompanhando o noticiário agora, mais recentemente, durante o Natal, você viu muitos casos de feminicídio que nos assombraram. Você abrir a internet hoje, você vai ver um caso de feminicídio dos mais assombrosos. Recomendo também a leitura sobre Garotas Mortas, que também traz muitos questionamentos e explicações de como a nossa sociedade muito machista encara esses casos de feminicídios. Li do crítico e professor de literatura Terry Egerton, o Como Ler Literatura, livro super didático sobre narrativas, sobre personagens, sobre temas. Fica a minha recomendação se você quiser alguma coisa relacionada à crítica literária, teoria literária, muito bacana. E também o último livro que eu li no ano, A Luta pela Floresta, do brasilianista norueguês Torquil Leira, que ele conta a relação histórica entre Brasil e Noruega e como a Noruega se utiliza do poder político brasileiro para se utilizar de matéria-prima na Amazônia e ganhar muitos recursos, divisas para suas empresas instaladas lá na Noruega. Muito interessante também. Enfim, tem uma série de livros de não ficção. Eu espero ler e trazer mais de novo aqui em 2021. É importante essa literatura para a gente entender nosso mundo também, não só o que está escrito na ficção. O que está escrito na não ficção é muito relevante, pelo menos para mim, e fico muito feliz de eu ter conseguido voltar a ler muitos livros de não ficção, a ponto de eu conseguir fazer um ranking bacaninha aqui para vocês e a gente poder concentrar um pouquinho nessas obras. Então é isso, pessoal. Se você não está inscrito aqui no Seleção Literária, aproveite para se inscrever, conhecer nosso canal, o nosso conteúdo, deixa o like nesse vídeo, me indica livros aí que você leu e que entra também nas suas melhores leituras do ano, algum livro que você quer que eu traga aqui para o canal. Se você for um entusiasta e quiser colaborar com o nosso canal, você pode fazer pela chave Pix, aqui uma contribuição, não precisa ser uma contribuição mensal, mas sei lá, vou fazer uma doação aqui para o canal. Você faz através da nossa chave Pix, se tornando membro do canal. E é isso aí. Valeu!